Tu estiver ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Apenas esse versículo para introduzirmos o sermão aqui desta noite. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, todos juntos? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e que essa palavra, Senhor, que não voltará para ti vazia, possa operar transformações profundas em nós, ó Deus. E que possamos sair daqui esta noite renovados e cheios da sua presença, Senhor. Pai, oro por mim, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida e me ajude, Senhor, a vencer minhas limitações para que eu possa, Senhor, entregar a sua mensagem aos meus irmãos de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. E que, se for do teu querer, Pai, que através da sua palavra, hoje à noite possa haver salvação, cura, libertação e restauração em nosso meio. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se Deus permitir, no próximo domingo à noite estaremos aqui celebrando a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa que para nós tem um significado maravilhoso, um significado redentor. Para nós a Páscoa é mais do que chocolate, é mais do que coelhinho da Páscoa. A Páscoa para nós é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele vive e Ele está presente aqui entre nós. Essa é a razão porque nós guardamos o domingo, porque o domingo para nós é o primeiro dia da semana e é o dia mais importante, porque é o dia em que o nosso Salvador ressuscitou dentre os mortos. E se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa fé e vã também a nossa pregação. E a razão por que nós enfrentamos tantas coisas para continuarmos seguindo os caminhos do Senhor é porque nós cremos que o nosso Jesus ressuscitou e Ele vive. E por isso, nesta noite, eu quero compartilhar essa mensagem, esse sermão, que tem como título: do trono à cruz, do túmulo ao trono. E aqui é interessante que nós vamos ver nesse sermão alguns momentos cruciais na vida do Senhor Jesus Cristo, como a sua encarnação. Vamos ver também como Ele deixou o trono celestial para cumprir essa missão redentora na terra. Nós vamos também ver sobre a crucificação e a morte de Jesus, que é o ato de amor e sacrifício que nos possibilitou a reconciliação com Deus, uma vez que nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Vamos ver também sobre a ressurreição de Jesus, demonstrando a vitória sobre a morte e o pecado, culminando assim na sua ascensão, na sua volta à glória, e onde Ele está agora sentado à destra de Deus Pai, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o sermão de hoje nos convida a meditarmos nessa obra redentora de Jesus Cristo e a transformar os nossos corações naquilo que Ele realmente deseja para nós. Dessa forma, eu quero compartilhar com os irmãos 3 importantes verdades que irão nos ajudar a compreender a magnitude e a majestade de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, a sua obra gloriosa em nosso favor. Em primeiro lugar, nós vamos ver acerca do trono para a cruz. Nós sim sabemos, e aqui em Apocalipse deixa claro, que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse versículo fala da eternidade, autoridade, majestade e soberania de Jesus Cristo. Ele é Rei e não há outro semelhante a Ele. Ele é Senhor e não há outro semelhante a Ele.
antes que ele se encarnasse e habitasse entre nós, ele estava na glória eterna com o Pai, assentado junto com o Pai, sendo adorado pelos anjos, ministrando e também controlando sobre todas as coisas com o Pai. Em Apocalipse 4, versículo 8 até o versículo 11, está escrito: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Como nós vemos, Jesus é Deus, e sendo Jesus Deus, ele é eterno. E sendo Jesus eterno, então ele faz parte da Trindade Santíssima, é a segunda pessoa da Trindade. E aqui Jesus, como um ser eterno, ele possui a mesma essência e a mesma substância do Pai. Na teologia nós dizemos assim, que Deus é eterno, eternamente eterno, e que Jesus é eternamente gerado do Pai, e que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então a Bíblia descreve que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Verbo de Deus que estava envolvido na criação e sustentação do universo. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 1, 16 e 17, fala que todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele e para a glória dele. Este é Jesus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus, quando estava criando todas as coisas, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quem Deus falou isso? Para Jesus e para o Espírito Santo. Portanto, o nosso Jesus é Deus, eterno e glorioso. Então Jesus desfrutava de glória e autoridade no céu ao lado do Pai, e sempre foi o centro do plano divino da redenção. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então nós vemos que esse Jesus glorioso estava na glória, assentado ao lado do Pai, administrando tudo e todas as coisas que são criadas. Os anjos o adoravam, ele estava num ambiente tranquilo, mas esse Jesus decidiu espontaneamente, porque já estava no plano eterno de Deus, descer a este mundo, se encarnar e sofrer todas as dores que nós conhecemos. Por isso nós reconhecemos a divindade e a autoridade de Jesus. Jesus é chamado de Deus em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está se referindo a Jesus. Quando Tomé foi surpreendido pela presença de Jesus ressuscitado, depois de ter duvidado, ele então vendo as marcas e os cravos, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus também é igual a Deus. A Bíblia fala, o próprio Jesus diz: eu e o Pai somos um, e quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o único que tem autoridade também para perdoar pecados. Muitos aqui conhecem a história do paralítico, quando os amigos levaram o paralítico até Jesus, desceram até onde Jesus estava, e com Jesus estavam os fariseus e os escribas e outras pessoas curiosas. E Jesus, vendo aquele homem no seu leito de enfermidade, ele disse: perdoados são os seus pecados. Mas aquelas pessoas que estavam ali arrazoavam no coração e na mente, dizendo: quem é este para perdoar pecados?
Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus, sendo Deus e conhecedor dos pensamentos e das intenções dos homens, dizem: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então ele disse para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante aquele homem foi curado e também perdoados foram os seus pecados. Jesus possui autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro, seu amigo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a ele mesmo. Jesus, então, ele é adorado pelos anjos, pelos discípulos e por todos aqueles que o seguem e que foram curados e libertados das trevas pelo seu amor. Ele é Senhor de toda a terra. Você crê nisso? Então, quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós vemos acerca dessa encarnação de Jesus. A Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez um tabernáculo e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esse Jesus glorioso que estava na glória, ao lado do Pai, governando tudo e todas as coisas, desceu e habitou entre nós. Em Filipenses 2, versículo 7, diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Mas há uma coisa importante a ser dita aqui: apesar de Jesus ter descido da glória e habitado entre nós, ele não renunciou à sua divindade. Enquanto viveu aqui, Jesus viveu perfeitamente humano e perfeitamente Deus. As duas naturezas estavam juntas, operando e trabalhando em prol do reino de Deus e da redenção dos pecadores. De modo que Jesus, ao se encarnar, ao habitar entre nós, ele experimentou muitas limitações e fraquezas humanas. Ele teve fome, ele teve sede, ele se machucou, ele riu, ele chorou. Jesus teve cansaço, ele teve momentos de solidão, Jesus teve momentos de angústia. Quando ele estava no Getsêmani, ele falou para os seus discípulos: a minha alma está em profunda aflição e angústia. Então Jesus, ele experimentou todas as dores humanas. Jesus veio a este mundo, nasceu num estábulo humilde, viveu em uma família modesta, foi filho de um carpinteiro e também era conhecido como um carpinteiro. No entanto, ele fez isso para conhecer e compreender a natureza e a fragilidade humana. Por isso, Jesus é o único que pode dizer para nós: eu conheço as suas dores, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, eu sei onde está doendo, eu sei o que te faz ficar triste, deprimido, angustiado e aflito, porque todas essas experiências, o nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu da glória e se encarnou e habitou entre nós, ele também experimentou. Agora, qual foi a razão, o propósito dessa encarnação de Jesus? Meus irmãos, não tem outra coisa a dizer. O propósito central da encarnação de Jesus é a reconciliação e a salvação da humanidade. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, estávamos brigados com Deus, estávamos afastados de Deus, e Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Por isso ele enviou Jesus, o seu Filho, para que esse Jesus fosse o nosso mediador nesse conflito. E através da sua vida, da sua missão, da sua obra e do seu sacrifício na cruz e na sua ressurreição, então Jesus Cristo cumpriu com essa missão, nos reconciliando com o Pai. Amém por isso? Então Deus enviou Jesus ao mundo para cumprir um plano divino, para restaurar a relação entre Deus e os homens,
que fora afetada pelo pecado que entrou no mundo lá no início, na época da criação. Então a encarnação trouxe importantes implicações para nós, irmãos, como a redenção através do sacrifício de Jesus, como a reconciliação com Deus ao se tornar o nosso mediador, o único mediador entre nós e Deus. Como também ser para nós um grande exemplo a ser seguido, uma pessoa a ser imitada. Por isso, o alvo de todo crente, de todo cristão, tem que ser a semelhança com Jesus. Eu quero ter uma semelhança com Jesus, porque Ele é o nosso padrão de perfeição, Ele é o nosso padrão de moralidade, de respeito, de vida. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que louvar ao Senhor por esse amor maravilhoso, por essa misericórdia sem fim, pela justiça de Deus e pela santidade de Deus. Somente um Deus como esse podia fazer tamanha obra em nossa vida. Então essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui, à luz da palavra de Deus. Jesus veio do trono para este mundo, para a cruz, e ali Ele suportou toda a dor, todo o sofrimento por cada um de nós. Você crê nisso? Mas há uma segunda verdade também igualmente muito importante. No livro de Isaías, capítulo 53, se você puder abrir Isaías, capítulo 53, versículo 4 até o versículo 6. Os livros proféticos já anunciavam esse sacrifício de Jesus Cristo por nós. Isaías 53, versículo 4 e também o versículo 4, 5 e 6. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O profeta Isaías está descrevendo aqui a missão e a vida de Jesus, o sacrifício e a sua morte na cruz por nós. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Jesus veio do trono para a cruz, e agora nós vamos ver a segunda verdade, que é da cruz para o túmulo. Sim, Isaías está deixando isso claro aqui para nós. Vemos que a crucificação de Jesus também é o ápice do amor e do sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. E esse ato demonstra a disposição de Jesus de sofrer em nosso lugar, de assumir a nossa culpa, de trazer para Ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E esse ato de amor traz para nós implicações importantes e profundas para que nós possamos compreender a dimensão do amor de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos o ato da substituição. Quem deveria estar na cruz era eu, era você, cada um de nós. Mas Jesus nos substituiu. Esse é o substituto por excelência. A sua atitude é mais do que nobre, é maravilhosa, porque nenhum de nós estaríamos em condições de suportar o que Ele suportou na cruz por nós. Então Ele disse: eu vou em seu lugar, eu assumo as suas culpas, eu suporto e abraço os seus pecados e pagarei por cada um deles na cruz. Você e eu estávamos assentados no banco dos réus, e Jesus então nos dispensou daquele banco e assentou-se em nosso lugar, e o juiz deu a sentença, e a sentença era morte e morte de cruz. Também traz a implicação da redenção. A redenção significa que Jesus Cristo nos comprou, e Ele nos comprou com o seu sangue, e o sangue de Jesus foi o preço mais alto, pago por cada um de nós, porque a Bíblia diz que todos nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado, e também escravos da morte. Então Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o nosso resgate. Ele foi lá e resgatou-nos das trevas, resgatou-nos do pecado, resgatou-nos
do inferno e nos fez assentar em lugares celestiais. Também fala do amor incondicional de Deus. Que amor é este? Que amor maravilhoso é este, a ponto de assumir o nosso lugar, assumir as nossas culpas e os nossos pecados, sem nos cobrar ou pedir algo em troca. Muitas vezes nós temos essa péssima intenção ou hábito, de quando somos abençoados, ou alguém faz alguma coisa por nós, ou nós queremos fazer por alguém, geralmente nós colocamos uma condição. Mesmo que não falemos no momento que a pessoa está nos procurando, mas em nosso coração e nossa mente, provavelmente fica ali marcado. Olha, eu tenho aqui uma história, fiz tal coisa para fulano, está marcado. Quando eu precisar de alguma coisa, eu sei a quem procurar. Jesus não fez isso por nós. Jesus não espera nada de nós. Jesus não cobrou nada de nós. Mas aqueles que foram alcançados pela graça, dão tudo para Jesus, se dão para Jesus, se oferecem para Jesus, se doam para Jesus e coloca esse Jesus em primeiro lugar na sua vida. Primeiro Jesus, depois as demais coisas. Primeiro Jesus, depois os bens dessa terra. Primeiro Jesus, depois o ganhar dinheiro. Primeiro Jesus, depois se casar ou então fazer uma faculdade, fazer uma viagem, enfim. São coisas lícitas, mas se Jesus não for em primeiro lugar, essas coisas não terão significado na nossa vida. Onde nós estivermos e o que estivermos fazendo, só terá significado se Jesus estiver conosco. Se Ele não estiver, não tem. Então nota que a crucificação nos liberta do pecado, irmãos. Demonstra um amor incondicional e restaura a nossa comunhão com Deus e também uns com os outros. Nós nos amamos e nos suportamos por causa do amor de Deus que está em nosso coração. E o Espírito Santo, ele gera esse vínculo da comunhão. E é por causa dessa presença que nós temos essa condição. Então, ao refletir sobre a cruz, nós somos lembrados do amor de Deus e desafiados a vivermos uma vida de gratidão, de fé e também de obediência a Ele. Ao contemplarmos a cruz, irmãos, que está aqui em cima, para nos lembrarmos sempre disso, somos lembrados da profundidade do amor de Deus por nós. Somos desafiados a viver uma vida de gratidão, uma vida de alegria, de paz, uma vida de serviço amoroso ao Senhor. Porque a obra que Jesus Cristo fez foi muito difícil, mas Ele fez por nós, Ele fez por você. Então, Jesus Cristo suportou a cruz, e quando Ele morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele foi sepultado. Em Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60, está escrito: ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou em seu túmulo novo, que havia mandado cavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro e se foi. Meus irmãos, esse episódio tem um grande significado para nós. José de Arimateia era um homem rico e também membro do Sinédrio. Ele era parte do grupo dos fariseus, mas um homem que foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo. E ele decidiu honrar esse Jesus. E decidiu também ajudar os seus discípulos a cumprir com todas as obrigações judaicas quanto ao sepultamento de uma pessoa. Mas é interessante você prestar atenção aqui, se você notou na leitura, que a Bíblia diz que o túmulo era novo, significa que ninguém havia usado. E por que esse detalhe é importante para nós? É importante para que no futuro, como o nosso presente hoje, ninguém pudesse confundir os restos mortais que estariam no túmulo como sendo os restos mortais de Jesus. Você percebeu isso?
Você percebeu como Deus é minucioso nos seus planos, perfeito nas suas metodologias, e Ele não deixa rastro para que a mente humana, caída pelo pecado, venha duvidar do plano eterno de Deus. Por isso o túmulo era novo. E por isso que quando olharam para o túmulo, correram para lá, não encontraram nada, a não ser os lençóis, o linho e também o lenço que estava sobre o rosto de Jesus. Então, o que nós aprendemos é que essa sepultura de Jesus, ela tem aspectos maravilhosos, porque ela nos conforta. Nessa sepultura, os nossos pecados também foram enterrados, a nossa separação também foi enterrada, o nosso medo foi enterrado, as nossas enfermidades espirituais também foram enterradas, as nossas dores e todas as coisas que nós suportamos nessa vida também foram sepultadas juntamente com Jesus naquele dia, naquele lugar. Então a sepultura simboliza a nossa morte para o pecado e uma vida renovada com Cristo, representando a morte do domínio do pecado em nossas vidas. O pecado não reina mais no coração daqueles que se renderam a Jesus Cristo e o têm como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Por isso, pecadores nós somos, porque como eu tenho dito, meus amados irmãos, nós morremos para o pecado, mas o pecado não morreu em nós. Ainda pecamos por pensamentos, por palavras e por ações e até por omissão. Mas esse pecado não é mais o nosso rei, porque quando nós pecamos, o Espírito Santo que está dentro daquele que crê em Jesus, testifica no coração desse crente de que aquilo é errado, e ele convence esse crente do seu pecado, da justiça e do juízo, e esse crente então se arrepende, confessa e abandona. É assim que nós devemos ver essa sepultura de Jesus. Então, quando Jesus foi crucificado e sepultado, ele levou consigo os pecados da humanidade. Significa que não há pecado na imaginação humana para o qual Jesus também não morreu na cruz. Então, se hoje, por exemplo, você cometer algum pecado que seja inédito, saiba que também por esse pecado Jesus morreu na cruz. Então o que nós vimos até aqui? Do trono para a cruz, da cruz para o túmulo. Em terceiro lugar, do túmulo para o trono. Veja o que está escrito em Mateus 28, versículo 5, versículo 6. Do túmulo para o trono. Aqui nós vamos ver a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado através da sua ressurreição. Em Mateus 28, versículos 5 e 6 está escrito: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, as mulheres que foram correndo, ou melhor, foram ao túmulo no domingo de manhã para embalsamar, não seria bem a palavra, mas jogar sobre Jesus algumas especiarias, alguns perfumes. E ao chegando lá, elas perceberam que o túmulo estava aberto. Era uma grande pedra. E para lacrar o túmulo, essa pedra, ela estava numa posição mais alta, então ela era caída. E para lacrar, a porta estava aqui, era tirada então um encosto, e essa pedra rolava e fechava o túmulo. E era uma pedra tão pesada que era necessário muitos homens para poder devolver essa pedra para o lugar e colocar um caos. Mas a Bíblia diz que chegando lá, elas viram que essa pedra estava para cima e que o túmulo estava aberto. E o anjo do Senhor que estava ali se dirigiu então às mulheres dizendo: não temais. Olha que mensagem maravilhosa. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado, que desceu da glória, que se encarnou, que sofreu todas as mazelas humanas, mas ele ressuscitou. Ele não está aqui, como tinha dito, ele ressuscitou. Vinde ver onde ele jazia. Os anjos disseram para as mulheres: venham cá, mulheres, dê uma olhada onde ele estava. Meus queridos, a ressurreição de Jesus
é o evento central da fé cristã. Como eu disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se o nosso Redentor não estiver vivo, se o nosso Redentor não estiver em nosso coração, se o nosso Redentor não estiver ao lado de Deus Pai nesse momento intercedendo por nós, então tudo que nós fazemos aqui é em vão, não faz sentido algum. Mas fazemos isso porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo e está presente entre nós. Então a ressurreição é o evento central da fé cristã, demonstrando a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o pecado e confirmando que Jesus Cristo é de fato o nosso Salvador prometido por Deus. A ressurreição então, irmãos, prova que Jesus é o Filho de Deus, prova que Ele é o próprio Deus, que o seu sacrifício na cruz foi eficaz e que a salvação que Ele prometeu é de fato consumada no coração daqueles que creem. O que Cristo fez por nós, por aqueles que o amam, que o temem, ninguém pode desfazer. Por isso nós cremos que a ressurreição de Jesus garante a vida eterna para todos aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. Para todos aqueles que colocam sua fé no Senhor, esses têm a certeza de que um dia serão ressuscitados também para a glória eterna com Jesus Cristo. Se Cristo não voltar agora, né? Porque se Ele voltar agora, seremos arrebatados. Mas se Deus permitir que passemos pela morte, passaremos com essa certeza de que um dia ressuscitaremos para a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. E aí, depois que Jesus ressuscitou, Ele começa então o seu processo de retorno ao trono. Lembre-se, do trono para a cruz, da cruz para o túmulo, do túmulo para o trono. Em Atos capítulo 1, versículo 9 até o 11, está escrito: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então a ascensão de Jesus Cristo ocorre logo depois de 40 dias da sua ressurreição, porque quando Ele ressuscitou, Ele ainda ficou 40 dias na terra. E Ele teve contato com seus discípulos. A Bíblia diz que Ele foi visto pelos seus discípulos, Ele foi visto pelas mulheres, Ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, Ele foi visto também por seu irmão Tiago. Enfim, Jesus permaneceu no meio do seu povo ainda por 40 dias. E depois, então, que completou esses 40 dias, Jesus foi assunto aos céus, retornando à glória que possuía junto ao Pai antes da sua encarnação. Ele foi preparar-nos um lugar. E a Bíblia diz que quando estiver preparado, Ele voltará para nos buscar, para que estejamos onde Ele está para todo o sempre. Esse Jesus está lá, à direita de Deus Pai, fisicamente. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou de corpo e alma. E quando Jesus subiu, subiu também o corpo de Jesus. E Jesus, fisicamente, humanamente, perfeitamente humano, porém glorificado, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E o Jesus Deus, o Jesus humanamente divino, melhor, perfeitamente divino, Ele está presente aqui entre nós. Ele está presente no coração daqueles que creem. Ele está presente em todos os lugares, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas em Hebreus 7:25 está escrito: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. De modo que Jesus é o nosso eterno intercessor.
Ele salva, mas ele também intercede por aqueles que se aproximam de Deus. Ele reina com autoridade e amor, garantindo o nosso acesso direto a Deus. Não precisamos mais de intermediários. Ele é o nosso único mediador. No livro de Hebreus está escrito que ele nos abriu um novo e vivo caminho que nos conduz até o Pai. Então, Jesus está lá neste momento nos proporcionando essa oportunidade de nos achegarmos a Deus. A intercessão de Jesus também por nós significa perdão contínuo. Significa que todas as vezes que orarmos pedindo a Deus perdão, como fizemos aqui, Ele está lá do lado de Deus Pai intercedendo por nós. Significa também que quando Satanás se apresenta diante de Deus, sim, Satanás faz isso e Deus permite, ele chega para condenar, acusar os filhos de Deus. E Jesus imediatamente, como é o nosso advogado, ele estende as suas mãos e diz para o Pai: eis aqui as marcas, meu Pai, também por este eu morri. Seus pecados também estão perdoados. Então nós temos esse advogado que nos dá esse perdão contínuo. Essa intercessão de Jesus também nos fortalece nas tentações e nas provações. Todas as vezes que você é tentado, todas as vezes que você é provado, todas as vezes que você passa por tribulações, por aflições, por tempestades, por sofrimentos que são assim inimagináveis, que muitas vezes nos surpreende, saiba que Jesus Cristo está lá intercedendo por você, pedindo a Deus para te ajudar, pedindo a Deus para te dar força, para te livrar, para te sustentar no tempo da crise, da dor e do sofrimento. Veja que maravilhas nós temos, irmãos, quando nós analisamos a obra de Jesus Cristo por nós, de modo que Ele é o nosso sumo sacerdote mediador, e por isso Jesus nos representa diante de Deus e nos mantém nessa relação maravilhosa com o Pai. Por causa de Jesus, nós podemos nos achegar diante do trono de Deus, e ali encontraremos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Esse Jesus está lá, olhando por você, olhando pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Ele está intercedendo por você nesse exato momento. Creia nisso. Então eu pergunto, a que conclusão nós podemos chegar à luz dessas maravilhas acerca da obra e da pessoa de Jesus Cristo? Pensa bem, meus irmãos, Ele deixou o resplendor da sua glória e baixou a esse mundo vil. A encarnação de Jesus é o ápice de toda a humilhação do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. Ele se encarnou para sofrer as nossas dores, as nossas enfermidades, levar as nossas iniquidades. Aquele que é o Rei se humilhou de tal forma para viver em nosso lugar e experimentar as nossas dores. Esse Jesus foi levado à cruz injustamente pelos homens maus, pelos pecadores, pelos religiosos, pelos governantes. E ele suportou a vergonha, a ignomínia que estava lá pregado na cruz. Passou por todo o sofrimento e lá da cruz ele disse: eu paguei, está pago, está consumado. Esse Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E o Rei da Glória, que deixou o trono de resplendor, que se humilhou vindo a este mundo, que foi levado àquela cruz, foi sepultado em uma sepultura. Aquele que vive eternamente foi sepultado temporariamente. Mas esse Jesus, que fez tudo isso por nós, ressuscitou, venceu a morte, nos libertou do pecado, do diabo e do inferno. E ele voltou para o trono. A cruz está vazia, a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, porque é o nosso Jesus
está lá. O que nós estamos fazendo como prova da nossa gratidão a esse Jesus, por tudo que ele fez por nós? O que você está fazendo? Que tipo de sacrifício você está disposto a fazer por esse Jesus maravilhoso? O que você está disposto a deixar, a abandonar? O que tem ocupado mais o seu coração? Existe alguma coisa? Existe alguma pessoa? Existe algum bem? Pois se outra coisa que não for a pessoa de Jesus Cristo estiver ocupando o seu coração, então eu tenho de dizer para você que você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Mais infeliz desse mundo. Porque o que você tem no seu coração, não sendo Jesus, não pode perdoar os seus pecados. Não pode te redimir. Não pode te salvar. E por essas coisas, você não vai chegar aos céus. Então, se não for tudo para Jesus, você não tem nada. Você está disposto a abrir mão? Jesus disse: quer me seguir, meu filho? Então ele falou o quê? Tome a sua cruz. Negue a si mesmo. Negue seus apetites, seus hábitos, seus direitos. Negue tudo e siga a Jesus. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para o Senhor, de alguma forma: Senhor, muito obrigado por tudo o que o Senhor fez por mim. Muito obrigado pela sua morte na cruz, pelo seu sofrimento antes, pela sua ressurreição. Muito obrigado pela sua intercessão por mim todos os dias. E aí, meus irmãos, essa obra de Deus não pode parar. Essa obra de Deus não pode definhar. Essa obra de Deus não pode passar por dificuldades. Porque essa obra de Deus é composta pelos filhos de Deus. Então eu desafio você, encorajo você a servir a Deus com alegria no coração. A se colocar a serviço do Senhor. Senhor, o Senhor fez tanto por mim. Eu sei que qualquer coisa que eu fizer será insuficiente. Mas se eu não fizer nada, é nada que eu estarei fazendo. Então coloque sua vida diante de Deus. Desenterre seus talentos, seus dons. Fale para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para que um dia também nós possamos estar na presença do trono de Deus, com nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, com palmas nas mãos, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Feche seus olhos, vamos orar, nos preparando para a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Ore pedindo a Deus que fale ao seu coração, que te ajude a tomar as melhores decisões. E agradeça a Ele por tudo que Ele fez por você. Obrigado, Deus, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, nos amou com amor eterno e por isso decidiu enviar o seu único Filho para morrer na cruz por nós e pagar pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque o Senhor ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E hoje o nosso Salvador está à sua destra, intercedendo por nós.
Obrigado, Jesus, porque também o Senhor está aqui entre nós. E agora nós iremos partir o pão que representa o seu corpo, Senhor. Também tomaremos do vinho que representa o seu sangue, em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Que ao fazermos isso, ó Deus, possamos nos aproximar ainda mais do Senhor e a termos uma vida cada vez mais santa na presença do nosso Deus. Oramos entregando tudo isso em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os oficiais para virem aqui à frente ajudar. Se tiver entre nós algum presbítero em disponibilidade, está convidado a participar aqui conosco da ceia do Senhor. Então, os presbíteros, diáconos, podem se achegar aqui, por favor. Convidar o nosso irmão Adelso, por favor, Adelso. Nosso irmão José Francisco, por favor, José. Meus amados irmãos, a ceia é um momento muito especial na vida da igreja. E por quê? Porque quando nós celebramos a ceia, nós estamos trazendo à nossa memória o sacrifício e também a morte de Jesus Cristo. Nós estamos lembrando tudo aquilo que Ele fez por nós. Mas também quando nós participamos da ceia, nós usufruímos dos frutos preciosos que estão contidos aqui. E quais são eles? A paz com Deus, a comunhão com o Senhor, uma vida renovada na santidade e na presença do nosso Deus. E tantas outras coisas mais que são importantes. Então é importante nós sabermos das coisas que estão envolvidas aqui. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o pão, ele representa o corpo de Jesus. O pão continua pão, ele não se transforma na carne de Jesus. O vinho, ele representa o sangue de Jesus. O vinho continua vinho, mas nós cremos que espiritualmente Jesus está presente tanto no vinho como no pão. De modo que a Bíblia fala que antes de participarmos da ceia, nós precisamos julgar a nós mesmos. E é sempre importante lembrar, irmãos, que se nós formos nos colocar como dignos ou não de participar da ceia, nós temos que admitir que nenhum de nós é digno de participar da ceia, porque todos nós somos pecadores. Mas essa dignidade quem nos dá é Jesus Cristo. De modo que não é prudente você se afastar da ceia do Senhor, a não ser que você esteja vivendo uma vida de escândalo moral. Aí eu recomendo, vá se resolver com Deus. Depois você coma do pão e beba do cálice. Senão você vai se tornar réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque aí é zombar de Deus. Mas, se for outro caso, que você possa orar nesse momento, pedindo a Deus perdão. Creia no perdão de Deus. E participe da ceia para que você seja renovado espiritualmente em nome de Jesus. Se há alguém aqui nos visitando de qualquer outra igreja evangélica, está convidado a participar, uma vez que a ceia não é da igreja presbiteriana do Brasil, a ceia é do Senhor Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia diz, julgue o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Essa dignidade quem dá é Jesus Cristo. Por isso, nós vamos nesse momento consagrar os elementos e após os elementos, aqueles que irão participar poderão ficar em pé para receber o pão e o vinho. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, ele o partiu e disse as palavras que repetem seu nome: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, em memória de mim. Após ter ceado, Jesus também tomou o cálice e disse as palavras que repetem seu nome: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue.
bebei dele todos, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes do cálice, Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. assim, aqueles que irão participar, podem ficar em pé para vocês receberem os elementos da ceia do Senhor. Senhor, nós consagramos esse pão e esse vinho a Ti,